Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? 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 Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra dessa quarta-feira, desta sexta semana do tempo comum, quer nos provocar a uma reflexão muito importante diante de realidades que nós temos visto no tempo presente. Nesse tempo específico em que nós vivemos na igreja, mas também na sociedade. Quando eu meditava, a palavra que me vinha ao coração era essa: que tipo de religião nós temos vivido? Que tipo de experiência nós temos feito de fé na nossa caminhada? Nós vivemos numa sociedade imediatista, que quer dar respostas a toda hora, não espera que as coisas maturem no coração, não há mais meditação, todo mundo quer dar opinião em todas as realidades, e isso entra também no âmbito da fé, na realidade eclesial. Nós vivemos numa sociedade um tanto quanto desrespeitosa com as coisas de Deus, não é? Existe um trabalho para destruir tudo aquilo que é religioso, sagrado, santo. Tem até um filósofo que ele fala que é uma sociedade líquida, chamado Bauman. Uma sociedade líquida. E o que nós temos percebido, detectado, dentro dessa necessidade que todo mundo tem de emitir opinião, de montar uma estrutura de entendimento, sem o mínimo de profundidade necessária, até mesmo sem o mínimo de preparação, de autoridade para fazê-lo? Nós temos visto uma sociedade profundamente confusa. Nós temos visto católicos perdidos, cristãos perdidos, que não sabem mais para que lado ir, exatamente por essa necessidade que alguns têm de emitir opinião sobre todas as coisas. Mas olha, a palavra da carta católica de São Tiago: todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar, e moroso para se irritar, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal,
mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as nossas almas. Deixa eu fazer uma anedota séria. O diabo está desempregado. Porque pessoas de dentro da igreja estão fazendo o trabalho dele, de divisão, de confusão, de emissão de opiniões, de tentar confundir as pessoas em relação ao magistério da igreja, a figura do Santo Padre, o Papa Francisco. O diabo está desempregado, sentado num banquinho, olhando aqueles que estão fazendo o trabalho dele. Infelizmente, as pessoas ficaram cegas por esse comportamento, essa incapacidade de ouvir, mas essa necessidade de falar, emitir opinião. Gente, esses dias eu recebi um comentário, tinha acabado de sair a exortação apostólica pós-sinodal do Sino da Amazônia, e uma pessoa fez um comentário na internet dizendo que aquilo era um cavalo de Troia. Não tinha nem tido tempo de ler as 80 páginas e já estava emitindo uma opinião. Olha o conselho: todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso, lento em falar, em se irritar. E o que nós temos visto, muitos ditos formadores de opinião, ditos católicos cheios de zelo, de destemor, os profetas que denunciam a tentativa de alguns corromperem a sã doutrina da salvação. Sério, gente, o diabo está desempregado. Está desempregado. Vai ter que entrar na fila. Está desempregado porque muitos assumiram o lugar dele e são promotores de confusão e de divisão no advento da internet, onde todo mundo emite opinião, onde todo mundo grava uma live, onde todo mundo grava um vídeo, onde todo mundo faz um comentário, onde todo mundo não sabe nem se é verdade, não está no coração das pessoas e se colocam dentro do juízo. São os justos juízes que começam a dizer que são defensores da igreja, para não permitirem uma democratização da igreja, mas que a igreja continue hierárquica. Esse é o discurso. Mas eles ferem o princípio da hierarquia, atingindo a cabeça, que é o pastor. Parece uma esquizofrenia espiritual. Chega a ser esquizofrênico esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia de defesa. Gente, a igreja é muito séria. O magistério da igreja é muito sério. Existe o Papa, um colégio de cardeais, se precisar corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. A igreja tem aí os seus 2000 anos. Existiram situações difíceis de heresias que demorou 400 anos para se resolver no debate teológico, não no debate da internet, que confunde as pessoas. Tem muitos católicos que estão perdendo a fé nos dogmas da igreja por esse discurso, e estão virando protestantes, porque estão ferindo os princípios da igreja de 2000 anos, em nome da defesa de uma fé, de uma ideia que criaram. Enquanto a gente vê os dados do censo do número de fiéis católicos despencando. Enquanto nós tínhamos que estar com a palavra pregando nos metrôs, nos trens, nas ruas, indo nas periferias existenciais, o povo está querendo criar confusão na internet, confundindo quem quer viver a fé. Ao invés de nós gastarmos a nossa vida com a evangelização, com a intercessão, ao invés de nós nos abrirmos, nós estamos entrando em debates estéreis, porque esses não irão resolver nada. Não se resolve nesse nível de confusão. Se tivesse alguma coisa,
mas vão ferindo os princípios. Esses dias eu fiquei olhando algumas coisas na internet, católicos que vão na missa e comungam, dizendo: o Papa não me representa. Então você é o quê? Você é católico? A igreja, o sumo pontífice, o supremo pastor da igreja se chama Francisco. Você é o quê, querido? Falar igual o Capitão Nascimento, então pede para sair. Se você não quer ser e estar dentro daquilo que é a comunhão da igreja, desses séculos, nunca os rompimentos que houveram viraram cismas. Existe uma linha sucessória, e Bento XVI já declarou inúmeras vezes a obediência que ele tem e o reconhecimento do sumo pontífice Francisco. Nós temos que parar com isso, por misericórdia. Enquanto nós ficamos nesse debate, nessa esterilidade, os nossos fiéis estão se perdendo na grande confusão. Se alguém, olha aqui, se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Se alguém, não é palavra do Padre, julga-se religioso e não refreia a sua língua, é descontrolado, vive numa verborreia. Engana-se, a sua religião é vã, não é verdadeira. É o apóstolo Tiago que está falando. O mundo precisa de debatedores, o mundo se converterá com debatedores, com aqueles que não entendem de nada e querem dar opinião. O mundo e a igreja serão saneados e transformados pelos santos. A crise é de santidade, a crise é de moral. Desculpa usar essa palavra, mas a crise é de você, católico, criar vergonha na cara, colocar a palavra em prática, abrir-se ao Espírito Santo e ser o santo que Deus levantou você para ser. Santidade, radicalidade de vida, decisão, é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de testemunhas. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Sede praticantes da palavra, parem de se enganar a vós mesmos. Vai dizer aqui São Tiago: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Muitos estão assim, nesse estado, dentro da igreja. Muitos estão vivendo, infelizmente, essa experiência, essa triste experiência. O que significa esse espelho que São Tiago está dizendo? A palavra de Deus se torna inútil se ela não desemboca num exame de consciência sério e se ela não provoca um firme propósito de corrigir a própria conduta. Se você que está ouvindo essa palavra, e se essa palavra não te tocar, e se você não se colocar diante dela para praticá-la, você é como esse que passa na frente do espelho, se vê, mas depois sai, desapareceu aquela imagem, foi inútil. A palavra não produziu efeito, a palavra não transformou, a palavra não mudou a conduta. É exatamente isso. Nós precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. A palavra praticada é testemunho de santidade. A crise dos tempos atuais é crise de santos. É crise de homens e mulheres espirituais, de homens e mulheres de vida interior profunda, que saem da precipitação, do imediatismo, do dar opinião em tudo e entram no concreto e no real, no processo de santidade, que vai impactar a igreja, que vai impactar a fé da humanidade, que vai despertar as pessoas para aquilo que verdadeiramente elas precisam ser despertadas. Elas vão olhar para você e elas vão ver que a palavra de Deus funciona, que a doutrina da igreja é real, que a igreja é
Esse sacramento universal de salvação sobre a terra, que nela está a plenitude de todos os meios de salvação. As pessoas estão se afastando, as pessoas estão deixando de acreditar por causa dessa confusão, por colocarem em dúvida o magistério autêntico do sumo pontífice, por colocarem em dúvida a doutrina da igreja, a segurança de tantos e tantos milênios, de 2 milênios, de tantos séculos de tradição. Porque não sabem, não conhecem, não entendem e querem dar opinião. Sabem fazer análises políticas, mas não sabem o que acontece dentro da igreja, não estudaram profundamente o que é a igreja. E como a igreja é séria. Como Francisco de Assis reconstruiu a igreja que estava em ruínas? Pegando um megafone e indo para a praça para discutir doutrina? Não, sendo santo. O problema era a riqueza da igreja naquela época, venda de indulgências, ele foi ser pobre, cuidar dos pobres. É isso que impacta, e até hoje as pessoas procuram São Francisco em Assis. Essa sempre foi a resposta. Como que Teresa d'Ávila reformou o Carmelo? Saindo das facilidades do Carmelo que ela morava, que tinha 200 freiras, vivendo uma vida de riquinhas, e foi morar no Carmelo de São José, pobre, paupérrimo, para reformar, para restaurar. E Teresa d'Ávila é capaz de dizer: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinha. Isso é santidade, isso é confiança, que a igreja não é desse mundo, que a igreja que você foi batizado é o sinal visível da salvação de Cristo sobre a terra. Católicos, voltem para a igreja. Católicos, voltem para a visão. Saiam da cegueira. Não façam o papel do demônio, não façam o papel do divisor. Voltem para a santidade. Voltem para a verdade, voltem para aquilo que é a visibilidade do Cristo sobre a terra, a partir dos sacramentos e de toda a doutrina da igreja. Católicos, voltem a confiar no magistério da igreja, voltem a confiar no sumo pontífice, no Papa Francisco. Voltem, porque é na igreja que está a plenitude da salvação e não fora dela. Permitam que a palavra de Deus haja em vós. Jesus levou aquele cego para fora do povoado. Jesus levou aquele cego para um lugar secreto, onde não tinha público. Jesus levou aquele cego para um lugar de intimidade, onde a transformação começou a acontecer. Jesus levou aquele cego para tratar da fé dele. Jesus levou aquele cego para um lugar onde a confiança crescesse. Tocar em Jesus cotidianamente e ser tocado por Ele nos faz experimentar a capacidade de enxergar claramente as coisas. Tem muita gente sem visão espiritual porque não tem vida interior, e aí estão nessa visão completamente atravessada da vida da igreja. Católicos, voltem para a intimidade, para que vocês voltem a enxergar claramente. Tem muita gente enxergando como se fosse árvores, nessa etapa primeira ainda, porque ainda não entraram na intimidade, ainda não entraram no relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele vos revele. Católicos, voltemos a ser verdadeiramente um povo que tem intimidade, que vive em estado de graça, que é aberto ao trabalho do Espírito Santo, ao sobrenatural. Gente, Satanás desenvolveu uma fatal ordem mundial, com a sua filosofia, dando explicação do homem sobre todas as coisas. Embora essas explicações sejam passageiras, passatempo, Satanás estruturou uma ordem mundial com a sua ciência, sempre procurando eliminar o elemento sobrenatural. Católicos, escutem, nós estamos às portas de um carnaval. Satanás instituiu uma ordem mundial, onde ele criou diversões. Comece a perceber, antes o carnaval começava na sexta, terminava na terça. Hoje tem o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval.
Será por quê? Você acha que isso é natural? Exatamente porque a estrutura de uma ordem mundial criada pelo demônio, ele criou diversões adaptadas para apagar da mente as grandes realidades da vida, para que as pessoas percam o prazer por aquilo que verdadeiramente tem o prazer, o deleite da presença do Senhor, das coisas eternas, e as pessoas vão se afundando, se afogando nos prazeres, nas ideias desse mundo. Satanás estruturou uma ordem mundial com uma falsa religião, onde as pessoas perderam a consciência do juízo final, e que elas vão prestar contas da responsabilidade das escolhas. Eu estou aqui fazendo uma denúncia daquele que tem perdido o emprego nesses dias. Veja como que termina o evangelho. Não entre no povoado, saia do mundanismo. Veja como termina a primeira leitura. Não se deixe contaminar pelo mundo. Gente, não é criação da minha cabeça, é a liturgia. Entrou um pensamento mundano de juízo dentro da igreja. O Egito voltou. É difícil tirar o Egito, viu? Mas ele tem voltado na ideia de tantas pessoas. E muita gente está voltando a comer as cebolas do Egito, achando que é normal. Normal. Mas Satanás estruturou uma ordem mundial, filosófica, científica, de diversão e de uma falsa religião, exatamente para fazer perder os filhos de Deus. Mas hoje eu estou fazendo uma homilia para chamar você, católico, volte para casa, volte para o seu juízo, volte para a sua fé, volte para o sobrenatural, volte a acreditar na palavra, que essa palavra que você escuta, ela seja aplicada, volte a ser verdadeiramente um homem, uma mulher cheios do Espírito, totalmente cheios. Deixa o Senhor hoje clarear a sua visão. Deixa o Senhor tirar você dessa ideia. São João Paulo II, e eu vou precisar terminar a homilia, numa homilia que ele fez no dia 1º de agosto de 1979. Ele dizia assim sobre essa passagem de Tiago. São afirmações muito sérias e severas. O cristão não deve trair, não deve entusiasmar-se com palavras vãs, não deve defraudar. A sua missão é sumamente delicada, porque deve ser fermento na sociedade, luz do mundo, sal da terra. O cristão convence-se cada dia mais da dificuldade enorme do seu compromisso. O cristão deve ir contra a corrente, o cristão deve dar testemunho da verdade e das verdades absolutas, mas não visíveis. O cristão deve perder a sua vida terrena para ganhar a eternidade. Ei, quem aqui é cristão, diga eu. São João Paulo II, que nós vimos com os nossos olhos, um santo vivo, ele está dizendo que os cristãos devem perder a sua vida terrena para ganhar a eternidade. Se vira se você comprou o seu abadá. Mas queira a eternidade, não queira os prazeres desse mundo, porque você vai se perder, meu filho, você vai se perder, minha filha. Você não é forte o suficiente para resistir à sua carne, ao mundo e à tentação do demônio. Eu estou te dando um aviso, não estou colocando medo em você, mas perca a sua vida terrena para ganhar a eternidade. O cristão deve tornar-se, diz São João Paulo II, responsável inclusivamente do próximo, para iluminar, edificar, salvar. Mas ele sabe que ele não está só. O cristão sabe que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, não só encarnou para se revelar a verdade salvífica e redimir a humanidade, mas ele ficou conosco nessa terra. Dá uma boa notícia para esse irmão que está do seu lado, diga: ele ficou conosco nessa terra. Dá boa notícia para quem está do outro lado: ele ficou conosco nessa terra. Está olhando para o padre? Tá? Olha o que São João Paulo II vai dizer nessa homilia.
Ele ficou conosco nessa terra, renovando misticamente o sacrifício da cruz, mediante a Eucaristia, e convertendo-se em manjar espiritual da alma e companheiro no caminho da vida. Foi assim que Ele ficou conosco, assim que Ele se dá a nós, assim que Ele nos fortalece, assim que nessa intimidade, nessa fé que nós vamos depositando nele, nós vamos abrindo e clarificando a nossa visão. Você é livre para fazer a escolha que você fizer e quiser. O Padre só está desvelando a palavra para que você entenda. Não entre na jogada do anticristo, que está usando pessoas que têm até boa fé para desviar católicos de dentro da igreja. Não entre. O Padre está te dizendo. Mas não entre também na jogada do inimigo de querer viver as coisas lá de fora da terra, ao invés de renunciar-se a si mesmo e renunciar às coisas terrenas para agradar a Deus e galgar a vida eterna. Esse é o chamado. Não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Com isso eu estou condenando quem está lá fora. Quem sou eu? Eu não sou Deus. Eu só estou aconselhando aqueles que me foram entregues nessa noite, a partir dessa mensagem, para aquilo que Deus me deu para entregar a vocês. Ele me deu, eu estou entregando. Você vai fazer, ou vai jogar no lixo, vai amassar, vai jogar fora, vai esquecer, vai achar que isso tudo é uma loucura, ou você vai pegar e aplicar na sua vida. A escolha é sua, mas se responsabilize por cada uma das suas escolhas. Porque das nossas escolhas, somos nós que prestaremos contas um dia, diante do Senhor que virá. Ou vai nos chamar, ou Ele virá na sua segunda vinda. E nós prestaremos contas para Ele, de cada dia da nossa vida. Para te consolar, eu vou citar São João da Cruz. No entardecer deste mundo, nós seremos julgados pelo amor. No entardecer desta vida, nós seremos julgados pelo amor. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração. Se você quiser fazer um compromisso com o Senhor, faça-o nessa hora. Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Talvez você já foi em muitas missas, talvez você já ouviu muitas homilias, pregações, mas hoje Deus está dizendo a mim e a você: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que você não seja enganado por si mesmo aqui no santuário, que você não seja enganado por si mesmo aí, você que acompanha pela televisão, você que vai ver essa mensagem depois. Não entre no povoado, disse Jesus para aquele cego, senão você vai perder de novo a visão, mas não a visão física, a visão espiritual. Senhor, quem morará em vosso monte é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Vai dizendo agora para o Senhor, vai respondendo a essa palavra, fala: Deus, eu quero me comprometer com a palavra, eu quero que essa palavra hoje vire vida na minha vida. Eu quero que a palavra, a verdade, o Senhor, eu quero ser praticante da palavra, eu não quero ser mero ouvinte, eu não quero ficar me enganando a mim mesmo. Senhor, existe uma ordem mundial estabelecida por Satanás, e ele tem usado da filosofia, da ciência, da diversão e de uma falsa religião para desviar-nos. Então hoje, Senhor, que a sua palavra me faça enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem para mim. Diga comigo, Senhor, que a sua palavra me faça enxergar com clareza aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
a sua vontade. E por isso, Senhor, nessa noite, eu quero suplicar ao Divino Espírito Santo. Eu quero suplicar ao Divino Espírito Eu Santo. quero suplicar, Eu quero em nome de Jesus, em nome de Divino Espírito Santo, Divino Espírito que a Santo, partir de agora que a partir de agora eu receba eu recebo com humildade com humildade a palavra a palavra em que na minha vida em que na minha foi vida implantada foi implantada e é capaz de salvar a minha alma. e é capaz de salvar. Eu preciso de salvação, Senhor. Eu preciso de salvação. Ajuda-me. Senhor. Ajuda-me. Eu preciso de salvação, Senhor. Eu preciso de salvação, Senhor. E para que isso aconteça, E para que essa isso palavra que aconteça, foi implantada essa palavra que precisa foi ser implantada, praticada. precisa ser Eu não quero praticada. somente ouvi-la Eu não quero somente e enganar-me a mim ouvi-la mesmo, e enganar-me a mim mesmo, mas eu quero mas eu quero aplicá-la. aplicá-la. Eu desejo Eu desejo experimentá-la experimentá-la para que eu seja feliz para que eu seja feliz e para que eu experimente a salvação. e para que eu experimente a salvação. Amém. Amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá uma olhada para ele e diz: é nós, meu irmão. Fala mais uma vez para ele: é nós, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para você. Fala para ele. Dá um sorriso para ele. Uma boa nova. Aquele, porém, que se debruçar sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Balança a mão desse irmão e diga: esse será feliz naquilo que faz. Mais uma vez, diga para ele: esse será feliz naquilo que faz. Amém. Nós seremos felizes se nós praticarmos a palavra do Senhor e não somente ouvi-la. Obrigado, Senhor. Bendito sejas pela sua revelação dessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de ir para o ofertório, eu quero agradecer a Deus. Hoje eu e a minha família viemos agradecer a vida e a saúde do Kelvin. A médica falou que ele ia nascer com dilatação na cabeça. E o padre Edmilson, em uma missa, proclamou a cura e disse que uma mãe que estava grávida no 6º mês teria um menino forte e guerreiro. E hoje ele está aqui para agradecer. A mãe é a Viviane. Cadê o Kelvin? Apresenta ele aí para a gente. Levanta ele aí, tá no colo do papai. Levanta aí, vamos aplaudir essa vitória. Nós queremos agradecer. O Kelvin nasceu com saúde e é um guerreiro do Senhor. Nós bendizemos a Deus por essa graça. Bendito seja o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.